Oi, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa quarta aula do segundo bimestre. Vamos falar hoje sobre a teoria da dependência. E o objetivo dessa aula é que você compreenda a teoria da dependência como uma interpretação muito crítica, bem crítica, do desenvolvimento capitalista global. E que você possa também entender como a posição histórica dos países periféricos, como o Brasil, produz e reproduz desigualdades econômicas, tecnológicas e sociais. Vamos começar com o mito do país em desenvolvimento. Se eu fosse você, prestava atenção nisso aqui, tá bom? Vamos começar questionando a ideia de que o Brasil é apenas um país do futuro, que ainda não chegou lá. E se o problema não for atraso, mas sim a posição no sistema? Eu vou comparar com o preço de um celular top de linha com produtos agrícolas. Olha, quantas sacas de milho são necessárias para comprar um iPhone? Pensa aí. Bom, a teoria da dependência surge lá nos anos 60 e 70, com nomes como Fernando Henrique Cardoso, Enzo Faleto, Teotônio dos Santos e Rui Mauro Marini. Eles surgem para dizer que o subdesenvolvimento não é uma fase, mas é uma condição estrutural. É preciso que você entenda que não existem países atrasados isoladamente. Existe uma relação que produz atraso de um lado e a riqueza do outro. O que eu quero dizer é que o subdesenvolvimento é o outro lado da moeda do desenvolvimento alheio. Se um país está indo muitíssimo bem, tem o outro aqui que não está tão bem e que está servindo como base para que esse aqui se desenvolva. Você entendeu? Então o Brasil sempre esteve do lado errado da moeda. É isso. Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura centro-periférica. Não entendi nada. Fica aqui que você vai entender. O mundo é dividido. Sempre foi, gente. Nós temos Oriente e Ocidente, nós temos o lado A e o lado B, nós temos divisões, temos pobres e ricos, temos, enfim, divisões para todo canto. E eu quero que você entenda como é que essa engrenagem funciona. No caso aqui, eu vou falar da divisão entre centro e periferia, tá? Bom, países industrializados, eles guardam, eles possuem tecnologia e capital. E a periferia, que são os países fornecedores da matéria-prima e de mão de obra barata. Deixa eu te perguntar, onde o Brasil está? O Brasil está no centro, que produz e que detém tecnologia e capital, ou o Brasil fornece matéria-prima e mão de obra barata? Se você disse centro, você não está prestando atenção. O Brasil está na periferia. Vamos imaginar aqui, para nós entendermos melhor esse dilema. Imagine um mapa mundi com setas. Matérias-primas saindo da América Latina, África, e tecnologia e produtos industrializados vindo da Europa, Ásia e Estados Unidos. Deu para entender? Você imaginou, né? Se você imaginou, você entendeu. Isso gera uma troca desigual, porque vender soja e comprar chips de computador acaba gerando um déficit eterno. Os produtos industrializados encarecem mais rápido do que as commodities. O que são commodities? São, por exemplo, quando nós exportamos laranja, café, castanhas, tudo isso é commodities, certo? As commodities, elas acabam tendo um valor mais baixo, um valor agregado mais baixo. E os produtos industriais, tipo o quê? O minério sai daqui do nosso país, vai lá para a China ou para os Estados Unidos e volta manufaturado, ele já volta pronto em forma de chips, como exemplo. Aí esses produtos esses produtos industriais, eles concentram tecnologia, pesquisa, patentes, e isso acaba gerando uma dependência estrutural de longo prazo. Então você entendeu, né? Que o que nós exportamos tem um baixo valor agregado.
e o que nós importamos, que faz o outro país ficar mais rico, tem alto valor agregado, porque tem tecnologia, tem muito capital, tem patente, tem uma série de coisas, compreendeu? Essa aula está muito rica. Se você prestar atenção, o negócio fica bom. Aqui nós entramos no coração do tema da nossa aula. E para te explicar, eu vou focar em 3 pontinhos. A dependência tecnológica, vou explicar isso. Vou explicar a dependência financeira e vou explicar sobre a elite compradora. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, vamos falar da dependência tecnológica. Nós precisamos importar a máquina que faz a máquina. E isso acaba drenando nosso potencial, nossas divisas, nossa força. A nossa dependência de patentes, a nossa baixa autonomia científica e a dificuldade de inovação nacional acaba desembocando no nosso segundo item, que é a dependência financeira. O endividamento externo e a remessa de lucros das multinacionais que estão aqui no nosso país acaba também impactando na nossa economia. Para você entender o que é que eu estou falando. Nós compramos máquinas para produzir outras máquinas. Exemplo, uma empresa que produz carros, ela precisa comprar aquele maquinário todo para produzir carros. E esse maquinário não é produzido aqui no Brasil. A empresa cujo país ela pertence vai enriquecer por causa dessas máquinas. Estão entendendo? Mesmo se a empresa estiver aqui no país, nós não vamos enriquecer por receber essa empresa aqui no país. Essa empresa vai mandar o seu dinheiro, o seu lucro para o país de origem. Então, esse país de origem é que vai enriquecer. E aí, nós entramos no último item desse tópico, que é a elite compradora. As elites locais dos países periféricos, muitas vezes, não têm um projeto de nação. Ou seja, as pessoas aqui do país, que são extremamente ricas, elas não têm um projeto de ajudar a nação, não, elas atuam como gerentes dos interesses estrangeiros, elas não estão interessadas em melhorar isso daqui, elas estão interessadas nos projetos delas. E elas estão sempre olhando para os interesses estrangeiros. Vamos problematizar um pouquinho mais. Olha só, o consumo do luxo, eu ia falar lixo, só se for com a Balenciaga, né? Mas não, espera, volta aqui. O consumo do luxo importado, o que vem lá de fora, as marcas famosas, toda essa coisa que não é produzida aqui. Nós não temos maisons, nós não temos alta costura aqui no Brasil. Vocês sabem que a alta costura só tem na Europa, né? É lá. Porque tem toda uma regra para ser alta costura. Nós podemos ter grandes marcas, mas não é a alta costura daquele círculo lá. Então é preciso comprar de lá. E aqui nós temos pouco investimento em desenvolvimento interno, um alinhamento político, econômico, externo que seja bem feito, que seja bom, que favoreça o país, que não fique entregando as nossas riquezas assim gratuitas para outros países. E precisamos entender que o subdesenvolvimento não é falta de desenvolvimento, mas é uma forma particular de desenvolvimento, o desenvolvimento dependente. Vamos fazer esse negócio ficar um pouquinho mais leve, né? Não é que o Brasil esqueceu de vencer no capitalismo, é que esse jogo já começou com posições diferentes e nós já começamos do lado errado da moeda. E isso é ruim. E agora, gente, para vocês verem tanto que o negócio não é justo, só para você entender, o trabalhador da periferia, ele sustenta os 2 sistemas que eu falei acima, o sistema do centro e o sistema da periferia. É o trabalhador, somos nós que sustentamos esses 2 sistemas, tá? Se nós deixarmos de trabalhar, se os pobres pararem de reproduzir, o sistema capitalista morre, porque não tem quem mantém essa coisa toda funcionando, porque quem tá lá no topo não faz um café, a produção dele é outra. Quem move realmente toda essa engrenagem somos nós, os pobres. Chocante, né?
Vamos concluir. O Brasil hoje vive um processo de volta à exportação de produtos básicos, tipo agronegócio, minério, e isso acaba reforçando a nossa dependência de outros países, porque nós já deveríamos ter uma indústria forte, já deveríamos ter tecnologias próprias, enfim, e não temos. A nossa economia foi reprimarizada. O que é isso? Ela volta, nós tivemos vários estágios no desenvolvimento, e aí nós estamos voltando para o primário, que é exportar coisas básicas, itens básicos, porque nós temos baixa complexidade produtiva, no sentido de complexidade, tá? Porque é diferente de eu pegar o produto bruto e exportar. Agora eu pego o produto manufaturado e exporto, já tem outra cara. Estão entendendo? Então tá. É isso a nossa aula.